Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de comentar um pouquinho com os irmãos a respeito da fama. Sim, atualmente muitas pessoas estão buscando serem famosas, né? Estão buscando serem populares. E aí as pessoas começam a fazer um discurso, uma narrativa, uma pregação que venha agradar os ouvintes, que venha ser suave aos ouvidos dos ouvintes, para assim conquistar seguidores, conquistar popularidade, para se tornarem famosos. Mas eu gostaria de falar com os irmãos que Jesus, Ele conhece a cada um de nós como nós realmente somos. E que Jesus, Ele não se ilude, que Ele não se engana com as aparências, com aquilo que aparenta ser, com a fama de alguém, ou de uma comunidade, no caso. Eu gostaria de ler na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor, determinando que o seu servo escrevesse ao anjo da igreja, ao líder da igreja, na cidade de Sardes, o Senhor deixa bem claro que Ele conhece a cada um como Ele realmente é. E esta igreja, este líder, que representava esta igreja, eles tinham um nome. E um nome aqui está relacionado à fama de uma pessoa ou de uma comunidade. Então nós podemos dizer que esta igreja tinha uma fama. E qual era a fama desta igreja? Era a fama de alguém que estava vivo, que estava atuante, vibrante, de alguém que estava ativo. Mas o Senhor Jesus deixa bem claro que aquela fama, que aquele nome, que aquilo que muitos entendiam ser por uma igreja viva, não era a realidade dos fatos. Observe, irmãos, que quando alguém começa a realizar a obra de Deus, a se envolver com as coisas de Deus, e se esta pessoa é agraciada por Deus com a bênção de Deus, com a unção de Deus, com a presença de Deus, é até mesmo natural que esta pessoa ou esta comunidade tenha uma fama, se torne conhecido. Observe, entenda o que eu estou dizendo, é até natural que isto aconteça. Vamos levar em consideração aquilo que está escrito no segundo livro de Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 3, quando a Bíblia fala de um homem leproso, um sírio, por nome de Naamã, e a Bíblia diz que este homem tinha em sua casa uma serva, uma menina israelita. E quando aquela menina ficou sabendo que aquele homem estava leproso, ela disse à sua senhora, a esposa daquele homem chamado Naamã: Quem dera, ela disse, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele iria restaurar-lo da sua lepra. Observe que aquela menina faz menção do profeta, faz menção daquilo que Deus estava fazendo através do profeta. E de certa forma é uma fama, uma boa fama. A menina relata que se aquele homem leproso estivesse diante do profeta de Deus, que estava em Samaria, aquele homem iria ser usado por Deus para o restaurar da sua lepra. E os irmãos sabem muito bem como aconteceu os fatos, como sucedeu. Naamã foi até o Eliseu, o profeta de Deus. O profeta mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, a princípio, ficou rejeitando esta ordem,
né? Mas depois o seu servo o aconselhou, ele acabou mergulhando no Jordão e foi curado da sua lepra. Agora tem um X da questão. Quando alguém é mencionado, quando a fama de alguém é mencionada, como neste caso específico de Eliseu, nós devemos considerar que a glória e a honra sempre pertencem a Deus. Veja, no versículo 15 do segundo livro de Reis, capítulo 5, a Bíblia diz assim: então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Observe, aquela fama que a menina relatou para aquele homem, para a mulher daquele homem, acabou se revertendo em glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então observe o que eu estou querendo dizer aqui. Quando alguém se torna conhecido, quando uma comunidade se torna conhecida, esta fama é necessário que ela se converta em glória ao Senhor nosso Deus. Observe também o que aconteceu, meus irmãos, no caso específico, por exemplo, de Salomão. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, a Bíblia fala da rainha de Sabá, que ficou sabendo, que ouviu falar da fama de Salomão, da sua sabedoria, do seu reino, da sua glória, né? O reinado de Salomão foi um reinado pomposo, né? Um reinado assim, com muito ouro, com muita pedra preciosa, com muita riqueza, né? Salomão foi um homem que recebeu de Deus sabedoria. E a Bíblia diz que aquela rainha então se dirige para verificar se aquela fama era verdadeira. E a Bíblia diz que quando ela chegou até o rei Salomão, quando ela presenciou o reinado de Salomão, os servos de Salomão, como eles se levantavam, como se assentavam, como se comportavam, a Bíblia diz que aquela rainha, ela menciona no versículo de número 6 desta passagem bíblica de 2 Crônicas capítulo 9, ela menciona que a fama que ela ouviu de Salomão não representava a realidade, ou seja, Salomão, o reinado de Salomão era muito maior do que aquilo que ela tinha escutado a respeito de Salomão. A palavra do Senhor nosso Deus ensina no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor dos ungüentos, o dia da morte do que o dia do nascimento. Olha, melhor é a boa fama. Então existe a boa fama, é bíblico, né? A pessoa serve a Deus com sinceridade, a pessoa serve a Deus com honestidade, ou uma igreja faz o serviço de Deus como deve ser feito. É natural que as pessoas comentem, é natural que alguém venha comentar, é natural que os fatos que acontecem na vida daquela pessoa ou naquela igreja venham a se esparramar. Isso é normal, é natural. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato que Jesus conhece quem realmente nós somos, além da fama, e que a fama deve ser revertida sempre para a glória de Deus. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte, falando de Jerusalém, a Bíblia diz: e correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera sobre ti, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Observe, a fama de Jerusalém, enquanto o povo de Jerusalém era fiel, a fama de Jerusalém correu entre as nações. Mas qual era o motivo daquela fama? O motivo daquela fama era que a glória de Deus estava sobre Jerusalém. Então uma igreja, uma comunidade, um povo, aonde a glória de Deus se manifesta sobre ele, é normal que a boa fama se esparrame. Mas nós devemos ter consciência que aquela fama está relacionada, está ligada ao fato da glória de Deus estar sobre aquele lugar. Agora, o que estava acontecendo com a igreja de Sardes? Esta igreja tinha fama. Esta igreja tinha uma fama de uma igreja vibrante, atuante. Mas o Senhor Jesus disse
que aquela fama que ela tinha não correspondia aos fatos. Ou seja, ela tinha uma fama de uma igreja viva, mas Jesus diz que ela estava morta. Isto, irmãos, é algo terrível quando a fama de alguém ou de uma igreja não corresponde à sua realidade. E Jesus conhece a realidade. Jesus não se engana, não se ilude com a fama de ninguém. Ele conhece quem realmente nós somos. E ele diz que eles estavam tendo o nome, a fama de alguém que era vivo, todavia eram mortos. Agora fica a pergunta: se eles estavam mortos, por que Jesus está falando com eles? E agora eu faço a conclusão dessa rápida meditação. Jesus estava falando com eles porque, embora espiritualmente eles estavam mortos, Jesus é o dono da vida. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus estava falando com eles por quê? Porque Jesus, mais do que ninguém, tem o poder de trazer de volta à vida aquele que já morreu. Jesus trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Jesus trouxe de volta à vida Lázaro. Jesus trouxe de volta à vida o filho da viúva de Naim. Então Jesus pode falar com os mortos, espiritualmente falando. Por quê? Porque ele tem vida. E a Bíblia diz que ele tem vida e vida com abundância. Então, enquanto uma pessoa estiver fisicamente vivo, embora possa estar espiritualmente morto, Jesus vai continuar falando com ele, porque Jesus tem o poder de dar vida espiritual para aquele que está morto espiritualmente. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Jesus tem o poder de trazer vida para uma igreja. Jesus tem o poder de trazer vida para um ministério que está morto. Jesus tem o poder de trazer vida para alguém que lá atrás teve uma fama e hoje, infelizmente, a sua fama não corresponde à realidade. Mas, se esta pessoa, se este povo se humilhar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus e reconhecer a sua situação miserável, Jesus tem o poder de trazer vida novamente. Louvado seja Deus. Se esta é a sua situação, se em algum momento você está percebendo que a sua vida espiritual está em ruína, está em decadência, né? Se você até mesmo já se sente um morto espiritual, se há tanto tempo você sente que a sua vida espiritual morreu, fique sabendo, Jesus tem o poder de restaurar a sua vida. Não importa qual pecado você tenha cometido, não importa a sua situação, Jesus tem o poder de fazer como fez com Lázaro, chegar na porta do sepulcro e dizer: venha para fora, volte a viver. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus tem vida para você. Deus abençoe em nome de Jesus.